Nesse vídeo aqui você vai compreender duas coisas fundamentais aí sobre a questão da grande tribulação, e uma resposta que você vai alcançar nesse vídeo aqui é que haverá salvação durante a grande tribulação. Quem afirma o contrário está completamente errado. A Igreja Maranata, que prega que não haverá salvação após o arrebatamento, está completamente equivocada. Não tem fundamento nenhum afirmar isso. E o segundo ponto é, a turma aí que gosta de afirmar, não vai ter arrebatamento, ou arrebatamento vai ser depois da grande tribulação, ou simplesmente ignora o arrebatamento e fala que só tem segunda vinda, esse também é um pensamento completamente equivocado. Porque nesse vídeo aqui nós vamos ver que o anticristo, ele irá matar todos que se levantarem contra ele. Ou coloca a marca da besta e o adora e condena sua alma ao inferno, ou não coloca a marca da besta e morre e será salvo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 a 8. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses. 42 meses são exatos 3 anos e meio, o que corresponde à metade inicial da grande tribulação. Então a gente sempre ouviu falar dentro de igrejas aí que a grande tribulação seria 7 anos, e a metade da grande tribulação seria um período de paz, uma falsa paz, e depois dessa metade da grande tribulação toda, o anticristo tiraria a máscara, e aí seria, digamos, a pior parte da grande tribulação. Também isso é completamente equivocado, porque assim que houver o arrebatamento da igreja, logo na sequência, o anticristo já assume, que está dentro desse contexto das bestas aí de Apocalipse, que eu vou explicar um pouco mais aqui à frente. Então esses 42 meses é o período inicial onde ele terá todo o poder. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe-se o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então tem gente que fala assim também, igual a Igreja Maranata afirmar, a salvação depois da grande tribulação é só para os judeus. Não é. Está completamente equivocado esse pensamento, você vai compreender nesse vídeo todo aqui. Aqui, ó, foi-lhe dado o poder de fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, aqueles que ficaram desatentos aí ao arrebatamento e ficaram, vão ser vencidos. Aí, ó, deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, não são só judeus. E adoraram todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, se os que vão adorar a besta não têm seus nomes escritos no livro da vida, isso implica que os que não adoraram a besta terão seus nomes escritos no livro da vida. Compreenderam isso? Então aqui no capítulo 3, de 1 a 8, a gente viu aí essa besta que sobe do mar. Agora, em Apocalipse capítulo 13, aí, de 11 a 18, vai ser a outra besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Essa besta aqui nós veremos que ele é o falso profeta. A besta que sobe do mar é o anticristo, é o poder político e o poder religioso, entendeu? É o poder religioso dando poder ao poder político. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Olha só, então essa besta que sobe da terra, que é o falso profeta, ele vai fazer com que a terra inteira adore a primeira besta, entendeu? É o falso profeta falando assim, não, esse aí que é o Messias, é esse que é o enviado por Deus. Continuando, e fez grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu,
a terra à vista dos homens. Ou seja, o falso profeta, ele terá um poder demoníaco para fazer isso aí. E engana os que habitam na terra com os sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta. E foi permitido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É difícil para você compreender aqui que o anticristo ele vai matar todos que não adorar a ele. Tá difícil entender isso? Aonde você enxerga aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação até a volta de Jesus lá, a segunda vinda de Jesus? Conversa fiada quem pensa assim, meu irmão. Tá claro aqui, ó. Vai fazer com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ponto. Como é que você explica que a igreja vai passar por isso e sair vitoriosa lá? Então aqui tem mais um indício que o anticristo vai matar todos que não adorar a ele. Então essa besta aqui está fazendo com que as pessoas adorem a primeira besta. É o falso profeta levando a adoração ao anticristo. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ou seja, a besta irá marcar todo mundo com o seu sinal, a marca da besta. Quem recusar esse sinal será morto. Eu vou ler de novo o versículo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Ponto final. Não vai sobrar ninguém, irmão. Não vai sobrar ninguém. Não tem dessa igreja vai passar pela grande tribulação, não. Explica aí, você que defende essa teoria, explica esse versículo aqui. Então aqui em Apocalipse capítulo 13, nós vemos esse cenário aí. Uma besta que se levanta do mar, que é o anticristo, e a besta que se levanta da terra, que é o falso profeta. Essas duas bestas trabalhando em conjunto, que é o poder político e o poder religioso. O poder religioso, ele vai dar poder ao poder político. Ele vai levar a humanidade a adorar o poder político, que é o anticristo, falando assim, esse aí é o Messias. Esse aí que vocês devem adorar. Esse aí é o enviado por Deus. Anticristo é anti-Jesus, mas ele quer se passar por Jesus. Ele quer se passar pelo Messias. Ele vai fazer com que o templo seja reconstruído para que a humanidade o adore, entendeu? Agora, o que o anticristo irá fazer, a destruição que ele vai causar aí nesses 3 anos e meio, estão descritas aí nos 4 cavaleiros de Apocalipse, que são 4 grandes ações que o anticristo vai causar no mundo nesses 42 anos e meio, que é uma devastação quase por completa aí. São os 4 cavaleiros. O cavalo branco quer dizer uma falsa paz, ele vem como resolvendo os problemas do mundo. Depois, logo na sequência, vem o cavalo vermelho, que é uma guerra, na verdade será a 3ª guerra mundial. O mundo vai ser devastado por essa guerra aí. Depois o cavalo preto, que aí o mundo entra numa escassez terrível, uma fome aí. E depois o cavalo amarelo, que é uma morte, que aí a gente vai ver o consumar da morte de todos aí que não aceitaram a marca da besta. Vem comigo, vamos ver Apocalipse capítulo 6, de 1 a 9. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. Voltamos aqui, isso é João, na ilha de Patmos, tendo a visão aí do Apocalipse, né? E olhei, e eis que o cavalo branco que estava sentado sobre ele tinha o arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então esse aqui é o cavalo branco que representa uma falsa paz, sendo apresentada a todo mundo. E a gente tá vendo isso agora, hein? Fique atento aí. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele vem apresentando uma paz mundial aí. Observe os fatos. Ele tá fazendo laços de paz em todos os ambientes de conflito no mundo aí. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros.
e foi-lhe dado uma grande espada, ou seja, tá vendo? Tirar a paz à terra, ou seja, o cavalo branco antes trouxe paz, agora esse já vem, tira a paz da terra, matasse uns aos outros. É uma terceira guerra mundial com vários países entrando em conflito. É a mão do diabo por trás, tá? Quando a gente leu lá Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, que na verdade é o falso é o anticristo, o falso profeta, sempre aparece a imagem do dragão atrás dando poder à besta. Ou seja, é Satanás por trás causando tudo aí. Continuando, depois do cavalo vermelho, que é essa guerra mundial aí, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite nem o vinho. Então esse cavalo preto é uma grande fome que será se abater no mundo depois dessa terceira guerra mundial. E por que nós podemos compreender que esse cavalo preto representa a fome? Por causa desse trecho que eu acabei de ler, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Uma medida, essa expressão, era o que mais ou menos uma pessoa precisava para se alimentar durante um dia. Um dinheiro, ou em outras traduções aí, um denário, era o salário médio de um trabalhador comum aí durante um dia de serviço. Trigo era um alimento de maior qualidade. As pessoas de classe média, mais alta aí, consumiam trigo. Cevada era um alimento mais barato, geralmente dado para animais ou pessoas mais pobres. Então, o que significa isso? Olha só, um trabalhador teria que gastar um dia inteiro do seu salário para comprar uma porção de alimento diária só para si, que seria o trigo. O trabalho dele não conseguia sobrar nada nem para a família, ele só conseguia sobreviver. Ou então ele poderia comprar 3 medidas de cevada, que é um alimento de pior qualidade, para sustentar ele e mais uma pessoa com alimento menos calórico aí, né? A ideia é que o preço dos alimentos estarão, né, extremamente inflacionados. Você imagina só hoje o trabalhador, o Marmitex aí, R$20. O dia de trabalho do pedreiro aí, R$200. Dá para comprar 10 Marmitex, né? Você imagina uma fome se abater, uma escassez tão grande se abater, que um Marmitex custa R$200 hoje. Quanto que não custaria a cesta básica e quanto que não custaria uma compra para o mês para sua casa aí? Se o Marmitex, meu irmão, tá custando R$200 nesse ambiente de escassez, a cesta básica vai custar uns R$1.000. Uma compra por mês na sua casa, para você manter seu padrão de vida aí, deverá custar, nesse período aí da grande tribulação, uns R$10.000. Será essa a proporção dos preços dos alimentos aí nesse período de escassez, se você quiser manter a alimentação que você mantém hoje. Ou seja, muita gente vai passar fome. Agora vamos para o quarto e último cavalo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, o que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, mortandade, com feras da terra. Então esse 4º cavalo aí representa a morte. Olha esse último versículo desse trecho aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Então esse versículo aqui, ele completa Apocalipse 6, de 1 a 9, onde é a ação dos 4 cavaleiros de Apocalipse devastando esse planeta Terra aí, nesse período de 42 anos e meio, onde o anticristo terá todo o poder de agir, ou seja, vai ser morta mesmo toda a parte da humanidade que não adorar a besta aí. Aí fica a pergunta, as pessoas estão sendo salvas? Elas resistiram aí a toda a ação do anticristo, a marca da besta, aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam as 4 ações do anticristo do mundo, matando a 4ª parte, 1/4 do planeta Terra. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, mostra aonde estão as almas dessas pessoas que morreram. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, presta atenção, que não adoraram a besta,
nem a sua imagem, nem receberam seu sinal na sua testa ou nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está perfeitamente claro aqui o que eu expliquei. Acontece o arrebatamento, o anticristo assume o poder no mundo, o falso profeta também se levanta junto, dando todo o poder ao anticristo. Esse aí é o que vem em nome do Senhor, é ele o Messias. Então essa dupla satânica aí vão levar o mundo para essa situação aí, onde acontecerá essas 4 ações do anticristo, mostrando os 4 cavaleiros do Apocalipse, onde ele vai matar todos aqueles que não aceitarem a imagem da besta aí. Ele vai implantar a marca da besta e vai fazer com que sejam mortos todos aqueles que não aceitarem essa marca. Ou seja, 1/4 da humanidade vai morrer, mas essas pessoas que estarão morrendo por não aceitar a sua marca, por resistir ao governo do anticristo, estarão sendo salvas e sendo recebidas no céu diante de Deus. Vou ler apenas os versículos que completam toda essa ideia. Eu não estou distorcendo nada. Eu não estou jogando uma interpretação absurda de nada que eu estou lendo aqui. Eu estou apenas lendo e você vendo que é claro o que eu estou falando aqui. Ó. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, não são só judeus. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos os que não adorassem a imagem da besta. Que está mais um indicativo aí, que o anticristo vai colocar a marca da besta e vai ser morto todo aquele que não aceitar. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade, com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E por último, vi tronos, e assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, está perfeitamente claro que o anticristo vai se levantar após o arrebatamento, vai implantar a marca dele, e quem tentar resistir, quem não aceitar a marca, vai ser eliminado do mundo, vai ser massacrado aí, vai ser morto, mas vai ser salvo. Então, o que você tem que fazer é se preparar, meu irmão, porque o arrebatamento está próximo. Porque se você perder o arrebatamento, você vai ter que enfrentar essa situação aí, mas se você conseguir resistir, você será salvo. Então pega esse vídeo, envia para o seu amigo aí que fala que não haverá salvação após a grande tribulação, que salvação após a grande tribulação é só para os judeus. Envia para aquele amigo seu que lá na igreja dele ensina que, o arrebatamento é só depois da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação para se opor ao anticristo. Envia para aquele amigo seu lá que na igreja dele ensina, ignora completamente o arrebatamento e fala que nós estaremos aqui aguardando a segunda vinda de Cristo depois do reinado, depois da manifestação do anticristo. Mas agora, se você gostou do vídeo, compartilha aí, comenta e se inscreva no canal aí, porque em breve eu vou fazer a continuação desse vídeo. Vou fazer um vídeo aí com o tema "Se você ficar, o que você deverá fazer para ser salvo?". Beleza, pessoal? Até o próximo. Valeu!